A renovação do Pedro Henrique às vésperas do Clássico Grenal é uma motivação a mais, não apenas para o artilheiro do Campeonato Gaúcho, mas também para o grupo de jogadores e o que se avizinha no futuro do Colorado. Enquanto isso, o Inter também trabalha à tarde com portões semiabertos. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar algumas informações do nosso Colorado, que ainda treina nessa tarde, a partir das 4h30 da tarde, para então depois concentrar e ficar preparadinho, né? Se organizar ali, pensar no clássico exclusivamente a partir já no meio da tarde. E aí amanhã, 8 horas, Arena, 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, tem o clássico, o primeiro de muitos jogadores, né? Isso a gente tem que falar também, porque tem um bastidor bem interessante a respeito disso. O primeiro do Mano Menezes. O primeiro Grenal do Mano Menezes do lado de cá, né? Já teve o Grenal quando ele era técnico do Grêmio, mas também é bem importante a gente destacar isso aqui. Renovação do Pedro Henrique é um ingrediente maravilhoso para esse clássico. A gente vai falar sobre isso, fica comigo até o final do vídeo. Também te inscreve em kto.com, vai lá, utiliza o cupom Ernest e ganha 20% de free bet. E também tem R$10 de free bet para tu jogar em qualquer aposta do clássico Grenal deste domingo, beleza? Vamos falar rapidinho já direto do Pedro Henrique, sem muitas delongas, tá? O Pedro Henrique, que tinha um contrato agora até o meio de 2024, estendeu o vínculo com o Inter até 2025, dezembro de 2025. Isso deve fazer com que ele, inclusive, encerre sua carreira no clube. O clube do coração dele, né? O clube em que ele cresceu amando, como ele sempre fala aí nas entrevistas, que ele era colorado, família colorada e tudo mais. Ganha uma valorização salarial. Multas rescisórias aí também devem aumentar e tal. Ele chega muito próximo do $500 mil, tá? Ele chega muito próximo dos 500 mil por mês e é até entendível, né? Não só entendível, mas também merecido. É o artilheiro do Campeonato Gaúcho hoje, também é um dos principais expoentes do ataque do Internacional. Hoje a gente pode tranquilamente colocar o Pedro Henrique e mais 10, basicamente para a gente começar um jogo de futebol. E aí, então agora ele ganha a última, vamos dizer assim, valorização do grupo. Ele era o último cara que faltava, e aí esse é um bastidor interessante, né? Porque o Inter já tinha dito que ele ia renovando com os jogadores à medida que fosse organizando os seus reforços, né? Agora conseguiu o Arangues, agora conseguiu o Ener Valencia, também tem a questão aí de comprar o Vitão, claro, né? Então dá para dizer que pode ser o penúltimo, né? Mas já tinha renovado com os guris da base, já tinha renovado com o Johnny, já tinha renovado com o Kehler, só faltava o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, obviamente, ganha um destaque, né? Expoente na temporada, e a ideia era conversar a renovação com ele no meio do ano. Porque daí, no meio do ano, faltaria basicamente um ano para ele encerrar o vínculo aqui, né? Até o presidente Barcelos falou sobre isso. Calma aí, não é bem assim, só porque o cara tá bem, nós vamos renovar. Mas existe um bastidor, existe um motivador para isso, que é o Clássico Grenal. O Clássico Grenal, quando a gente pode colocar algum ingrediente a mais, ele é feito. Por exemplo, anunciar na sexta-feira à noite que o Pedro Henrique, o principal jogador do Inter, o goleador do campeonato, teve o seu vínculo estendido, é bom para ele, Pedro Henrique, óbvio, né? Faz com que tenha uma motivação extra, faz com que ele vá sem nenhum estresse, sem nenhum debate, né? Pô, se eu meter 2 lá, tu renova comigo, se eu jogar bem, tu renova comigo. Não tem isso. E também faz com que os próprios jogadores, né, olhem e, pô, o cara está sendo valorizado, então eu vou também fazer o máximo aqui para ser valorizado lá na frente. Isso aqui é um bastidor que pessoas que têm trânsito no vestiário me falaram. Tá? Então não é uma invenção, não é uma leitura, não, isso aqui é um bastidor de pessoas com trânsito no vestiário. E outra coisa que vale destacar, tem muitos dos atletas, são 19 atletas do grupo hoje que vão estrear em Grenal. Isso também faz uma motivação extra, né?
Tá todo mundo dentro do vestiário, inclusive a direção de futebol, comissão técnica, apostando justamente neste início de, vamos dizer assim, caminhada em clássicos de muitos jogadores. Tem, claro, né, o Luiz Adriano que já jogou, tem outros atletas que já jogaram, Mário Fernandes e tal. Só que assim, as estreias que fazem com que o Inter tenha um otimismo para com esse jogo. O vice-presidente de futebol, inclusive, o Felipe Becker, fala sobre isso, né? Que estamos otimistas, estamos trabalhando bem e tudo mais. E até mesmo os treinos fechados, mesmo com a possibilidade de 2 volantes, como nós já falamos aqui ao longo da semana, e a saída do Maurício, também isso faz com que tenha um certo otimismo, porque daí tu tem o Luiz Adriano para o segundo tempo, o Maurício para o segundo tempo, os guris que têm entrado bem, claro, no segundo tempo, mas ao mesmo tempo tu tem peças para mudar um jogo na etapa final. E aí, a partir daí, a coisa começa a também ganhar esse otimismo, né? Ganhar um pouco mais de ares bons. Outro eu tinha falado para vocês que aí o Inter agora se preparava para a questão de reforços, né? E eu não imaginava que seria agora a questão do Pedro Henrique, né? Mas o Pedro Henrique, então, entra junto praticamente nessa preparação de reforços. Porque agora o Inter vai, então, começar a se organizar para ir atrás ainda do meia e do volante. E vai, então, na segunda quinzena de março para a Europa, enfim, de buscar mais 2 atletas. No mínimo 2 atletas. Um volante, um camisa 5 e um meia para ser a sombra ou até mesmo um reforço, né? o reforço ao lado do Alan Patrick. Nesse momento, o Depena está fazendo isso. Nesse momento, o Maurício pode fazer isso, mas está precisando ainda de um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de detalhes ali para a gente ter um grupo um pouco maior, né? Um grupo um pouco mais de qualidade, né? A quantidade hoje está chegando próximo do que o Mano quer. Falta a qualidade, para tu chegar e tirar o Alan Patrick e saber que tu tem o mesmo tipo de qualidade no teu banco ou algo muito próximo. Por exemplo, o Inter teve a maioria dos times, né? Tu pega o Andrezinho, pega o Juliano, tinham vários jogadores que saíam do banco e também ou resolviam ou tinham um caráter de protagonismo muito grande. Então não é demais pedir isso dentro do grupo do Inter, né? Agora lembrando, tá? Amanhã, Clássico Grenal, tá? Na Arena. A galera que tá indo de ônibus, fica bem ligada no site do Inter. Eu vou botar na descrição aqui também tudo que tu precisa saber sobre o Grenal, principalmente quem tem os seus ingressos já, quem tem já o seu transporte, os horários que cada ônibus sai, como chegar na Arena, como se locomover lá, como ficar guardado. Ó, já vou deixar claro para vocês, tá? Fica pensando, se é a primeira vez que tu tá indo para a Arena, pensa o seguinte, tu vai demorar para chegar, demorar para sair. Porque tem a questão toda, né, da torcida do Grêmio saindo, tem a torcida, que aí a torcida visitante ela tem que ser escoltada, enfim, tem todo um processo. Então, assim, vai de sangue doce, não faz bobagem lá, não responde provocação. Né, para não, de repente, pegar e ficar mal e acabar não assistindo o Clássico ou daqui a pouco assistindo o Clássico e no final ter um problema aí junto de alguma briga ou alguma desavença ou alguma confusão que venha a estar envolvido, beleza? É a dica que eu te dou. Se tu chegou até aqui, muito obrigado, cara. Te inscreve no canal aí, a gente está quase indo para os 25, né? Estamos com 23 e um pouquinho já. Falta 1.500 para a gente chegar a 25 mil. Pô, ia ser muito legal se a gente conseguisse isso agora aqui em março ainda, beleza? Te inscreve no canal, ativa a notificação e compartilha para o maior número de colorados, que é trimassa, quando a gente consegue trocar uma ideia com vocês aqui ao longo do dia, beleza? Tamo junto, forte abraço, tchau!